Lucas 3:16, o apóstolo João, dando testemunho a respeito do Senhor Jesus, ele disse João a todos: em verdade, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias da sua sandália, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é a bandeira, é o símbolo do Espírito Santo. O apóstolo Lucas, através aqui de escrevendo as palavras do apóstolo João, não está dizendo que ninguém ia ser batizado com fogo, mas ia ser batizado com o Espírito Santo, simbolizado pelo fogo. Agora, o que o fogo faz? O que é as atitudes do fogo? A primeira coisa, quando a gente pensa em fogo, o que a gente pensa? Fogo queima. Fogo queima. E é interessante que o fogo, quando ele queima, ele precisa de ser estimulado para que ele queime. O fogo queimando, em algumas vezes nas escrituras sagradas, ele foi simbolizado como a presença de Deus. O fato do fogo queimando, ele foi simbolizado como a presença de Deus. No Velho Testamento, quando o altar era invadido pelo fogo que descia dos céus e consumia todo aquele holocausto, então era claramente indicado que Deus tinha aceito aquela oferta, presença de Deus. E sabe, irmãos e irmãs, nós precisamos entender a presença de Deus nas nossas vidas. Se nós visualizássemos mais a presença de Deus nas nossas vidas, nós teríamos vidas que honravam mais a Deus. Muitas vezes nós estamos vivendo tão distante de Deus, porque nós não acreditamos por verdade que Deus é presente nas nossas vidas, e temos dúvida da presença de Deus nas nossas vidas. Mas Deus, Ele é presente na vida de cada um que tem crido nele como o seu único e suficiente Salvador, através da pessoa do Senhor Jesus. Agora, o Espírito Santo, ele se faz presente nas nossas vidas. E ele tem sido nas nossas vidas aquele que está sempre nos acusando, que está fazendo sempre nós lembrar, que está fazendo nós visualizar a nossa situação diante de Deus. Sabe, irmãos, o fogo, quando ele queima, ele é um fogo que acusa. O fogo, quando está queimando, ele acusa que está queimando. Não tem como a gente ser queimado estando nós em perfeita saúde. Não tem como nós sermos queimados e não sentir que nós não estamos sendo queimados. Sabe, meu irmão, minha irmã, se nós estamos vivendo uma vida que não agrada a Deus, e nós não estamos sendo tocados, sendo acusados pelo Espírito Santo, tome cuidado. Tome cuidado. O fogo acusa. O crente, ele precisa ser tocado pelo Espírito Santo, acusado pelas suas situações pelo Espírito Santo. E sabe aquela vozinha que vem no nosso ouvido, que vem na nossa mente e diz: olha, isso não está certo. É o Espírito Santo.
Sabe aquela vozinha que vem na mente da gente e diz: olha, toma cuidado. Será que está certo? Você tem certeza? É o Espírito Santo agindo na nossa vida como um fogo. Ele está nos queimando, fazendo-nos lembrar que Ele está em nós. É interessante pensar também que o Espírito Santo, Ele consome. Ele consome. E o fogo consome. Quando nós acendemos uma fogueira e nós colocamos nela materiais consumíveis pelo fogo, eles logo desaparecem. Você já pôs fogo num monte de palha e viu o que acontece? Rapidinho acaba. Você já pôs fogo em uma madeira? Rapidinho acaba. Aquilo que é madeira, palha, feno, aquilo que não tem valor, isso acaba, isso é consumível. E o Espírito Santo, Ele quer trabalhar nas nossas vidas e fazer consumir das nossas vidas essas coisas que não têm valor, essas coisas que são sem condições de ter qualidades duráveis, mas são perecíveis ao fogo. E sabe, irmãos, é com tristeza que nós temos que pensar nisso. Muitos crentes têm dado um valor muito grande a um montão de palha, a um montão de feno, não deixando com que o Espírito Santo trabalhe na sua vida e faça com que isso consuma tudo e transforme em algo que seja duradouro. O fogo também, ele serve como um guia, E quando nós pensamos num fogo como um guia, não tem como os nossos pensamentos não voltar para o povo de Israel na caminhada do Egito, quando aquela coluna de fogo se manifestava durante a noite, servindo de guia para aquele povo. E como é gostoso um guia, mas um guia que leva ao caminho certo. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo em dias aonde muitos guias têm se apresentado. Nunca teve tanta gente para ensinar igual nós estamos tendo. Nós temos guias financeiros, nós temos guias administrativos, nós temos guias conjugais, e os homens vão inventando outros guias aí. E é com tristeza que muitos crentes têm procurado esses guias, quando o verdadeiro guia está em cada um de nós, o Espírito Santo. A gente lá em Franca, no estado de São Paulo, nós mineiros, nós costumamos dizer que o homem costuma dar cabeçada, né? E o termo cabeçada vem do cabrito. Vou explicar porque, o que quer dizer a cabeçada. Quando diz da cabeçada e não aprende. É que o cabrito, ele fica nervoso com algo e ele começa a dar cabeçada naquele algo. E dá cabeçada até se ferir e não desiste de ficar dando cabeçadas. Até quase desfalecer. E fica dando cabeçada. É daí que vem o termo, fica dando cabeçadas. E sabe, irmãos, tem muito crente dando cabeçada, uma atrás da outra, e está desfalecido, está completamente sem rumo, porque não tem buscado um guia superior
eterno, que é o Espírito Santo. E como é diferente o crente que entrega a direção da sua vida aos cuidados de Deus, para que o Espírito Santo dirija as suas vidas. Uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Irmão, seja sincero com você. Eu não quero que você responda para mim. Responda aí para você. Quem tem guiado a sua vida? Quem tem sido o que tem influenciado a sua vida na direção, nas decisões, nos projetos, nos intentos? Quem tem dirigido a sua vida? A busca financeira? A busca de prosperidade? A busca do bem próprio? Ou você tem deixado com que o Espírito Santo dirija a sua vida? Sabe, irmãos, é ruim a gente falar de coisas próprias. É ruim. Mas nós temos visto irmãos com vidas abundantes diante de Deus, em todas as áreas. Em todas as áreas. A começar pelo âmbito espiritual em fazer a vontade de Deus, e a terminar pelos os bens materiais, vidas abundantes, porque tem deixado ser dirigido pelo Espírito Santo. Nós estamos vivendo em dias onde o materialismo nunca foi tão grande como nós estamos. Pessoas têm buscado tantas coisas e esquecido de deixar com que Deus dirija as suas vidas. Saiu uma estatística nesta semana e foi publicado na Folha de São Paulo que os brasileiros nesse ano, até no mês de maio, eles conseguiram ter uma vida mais controlada e teve menos casos de suicídios. Pessoas que controlaram as suas vidas. Mas depois do mês de maio, o déficit, as dívidas dos brasileiros, elas aumentaram em quase 2%. E os suicídios aumentou em quase 6%. Sabe por quê? Vidas controladas pela ganância. Mas nós, os salvos, podemos ter vidas guiadas pelo Espírito Santo. Agora o fogo também ele limpa. O fogo ele limpa. Eu tive a experiência de ter um cliente fora do nosso segmento que trabalha com joias. Na fabricação de joias nós tivemos um cliente nesse sentido. Eu nunca tinha visto um trabalho de joias, eu não conhecia. E eu achei muito interessante o purificar dos metais. O metal ele é aquecido, ele exala um cheiro tóxico por causa do aquecimento daquele metal. É tão tóxico que ele provoca ferimentos internos no pulmão por causa da fumaça tóxica que sai. E eu perguntei a esse rapaz, eu falei, por que sai esse cheiro tão ruim de quando esse metal está sendo aquecido? Ele falou, Denis, é todas as impurezas que estão sendo queimadas e por causa da alta temperatura ele não tem como separar. Elas então são queimadas e transformadas em fumaça, todas as impurezas, pelo fogo, e produz uma fumaça tóxica.